habilidades e transmitir informação. E nós não temos mais muita noção do processo de formação. Platão, ele costumava dizer que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Ou seja, a partir do momento, se você considera, por exemplo, um museu pitagórico ou a própria academia platônica, para que se fosse transmitida alguma informação para o cidadão, a primeira coisa que se verificava era uma base moral consistente, um caráter bem construído, porque a informação ela potencializa o que você tem, e se é um caráter débil, ele fica armado e potencializado com isso. E o nosso momento histórico chegou a um nível tal de se considerar que uma pessoa necessariamente que detém mais informação, ela tem melhor capacidade de resposta à vida. E as circunstâncias têm mostrado que não. Muitas vezes é um acumulador, mas diante da vida tem uma resposta. Eu costumo exemplificar nas minhas palestras um catedrático que estivesse falando sobre o medo. Já leu todos os compêndios escritos sobre o medo. E quando entra um rato dentro de sala, ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Porque nada do que foi estudado serviu para que ele tivesse uma resposta mais consistente à vida. Existe uma passagem bíblica, inclusive, que você conhece bem: pelas vossas obras vos conhecerei, e não pelos vossos títulos vos conhecerei. Diante das circunstâncias, diante das demandas da vida, no nosso momento histórico, não está muito bem diferenciado quem detém e quem não detém informação. Em Roma havia uma diferenciação que era o otium e o negotium. O otium era dedicar-se às coisas da alma, e o negotium dedicar-se às coisas do corpo. Como a gente não se dedica nada às coisas da alma, não sabe nem o que é isso, otium virou não fazer nada, né? Uma interpretação bem interessante. E às vezes eu acho curioso no nosso processo histórico, porque a capacidade de reflexão, de discernimento, de identidade profunda, de ideias próprias, isso não sai do processo educativo. Isso não é estimulado em momento nenhum. E, às vezes, uma pessoa sai da universidade e nem mesmo para o negócio ela está preparada. Você não acha curioso que alguém saia de um processo educativo e não saiba fazer nem ótimo, nem negócio? É uma coisa meio engraçada, né? E nós temos cada vez mais demandas de respostas fortes à vida. Momentos críticos, momentos de mudança de patamar. A história já teve vários momentos como esse. Tenho lá a minha visão de que tipo de patamar a gente está esgotando. Para mim, chegamos num momento limite de egoísmo, não dá para sustentar mais a sociedade nessa base, e isso gera uma chacoalhada na sociedade. No mundo, nós estamos vivendo uma grande chacoalhada, e as pessoas não estão preparadas para responder às circunstâncias da vida. Chegou um determinado momento que todo tipo de dificuldade ela tem que ser anestesiada, porque o homem não sabe, por exemplo, sentir uma sensação de medo. Nós vivemos uma coisa muito interessante hoje, que é o pânico. É medo de ter medo. Quando a pessoa tem uma mínima sensação de medo, perde o controle. Não tem lucidez para lidar com essas informações emocionais. Não tem lucidez para aquilo que Platão chamava coragem, que é manter o domínio da razão em situações limite. Então, fica altamente irracional o processo. Essa educação que exige profundidade, autoconhecimento, ideias próprias, domínio de si mesmo, um pouco como se fosse o que Santo Agostinho dizia, né? Conhece-te, domina-te, transforma-te a ti mesmo. Isso, bom, nós ficamos numa situação onde as pessoas, em geral, não dão porque também não receberam. É aquela música do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. E continuamos trabalhando em metas que são circunstanciais e, às vezes, consequências da formação humana. Eu sei que tem muitos trabalhos no mundo que são louváveis, e a gente, em Nova Acrópole, inclusive, desenvolve vários deles. Por exemplo, um trabalho ecológico. Você vai preservar um animal, um mico-leão-dourado, digamos. Você faz aí um trabalho heróico, cria uma reserva ou coloca aí dentro. Mas, com o passar do tempo, você percebe que, às vezes, a humanidade está decaindo ao nível de não dar atenção nem para os filhotes da própria espécie. Com o avançar desse tipo de desumanização e dessa mentalidade que estamos caindo, quando você morrer, o que será feito dos seus micos leão dourados? Eu costumo brincar que vai virar sanduíche de Mac e mico,
Não tem quem dê continuidade a isso. Então eu percebo que antes de você fazer qualquer outra coisa, que são trabalhos louváveis, sim, como a ecologia, você teria que fazer um pouco de ecosofia, que é preservar o próprio ser humano. Eu te garanto, desafio você vai procurar mico-leão dourado e eu vou procurar um ser humano na plenitude da condição humana. É capaz de você me aparecer com uma meia dúzia de mico-leão dourado e eu não achar nem. É que nem o Diógenes, não sei se você conhece esse filósofo, aquele da barrica, que andava ao meio-dia na Ágora em Atenas com uma lamparina iluminando os olhos das pessoas. Perguntava: o que você está procurando, Diógenes? Estou procurando um ser humano, mas hoje eu vou me embora. Não achei nenhum. Ao longo de toda a sua vida, nunca achou nenhum. Então você percebe que a gente vive um acidente ecológico, falta de seres humanos. E se você tem seres humanos na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria, como diz o provérbio bíblico, tudo mais será dado por acréscimo. Então essa questão da formação humana, eu acho uma coisa tão curiosa, porque já não é mais, com a melhor das boas intenções, um pai dá o melhor que pode a um filho, mas já não é muito importante fazer com que ele aprenda a refletir, a ter discernimento, a extrair ideias próprias, a não ser um repetidor daquilo que recebe do meio. Às vezes você faz a experiência de olhar para dentro da sua própria mente e são pouquíssimas as ideias que são realmente tuas. Às vezes nenhuma. Ou seja, o processo de escolha, você sabe, por exemplo, que inteligência, você já percebeu que eu gosto de etimologia, né? Inteligência vem de eleger, escolher dentre, que é discernimento. E o maior sintoma de inteligência é escolher dentre todas as coisas que a sociedade sugere que você seja, quem realmente é você. Ou seja, o maior sintoma de inteligência é a identidade. Mas a pessoa com identidade, que sabe quem ela é, onde ela quer chegar com tudo isso, ou seja, que tem verdadeiramente valores. Tem uma passagem que eu acho muito bonita, Rossandro, que faz parte de um papiro egípcio, que diz: o teu nome interno está no horizonte. Você sabe o que significa isso, mais ou menos? Porque quem sou eu para decifrar papiros egípcios? Significa que você determina um sentido de vida no terreno do ser, que ao final das contas, na sua vida como um todo, só fica o ser. O ter fica pelo meio caminho. O ter não é mal, mas ele é muito bom como meio, não é suficiente como fim. Então eu determino uma ideia-chave para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa mais fraterna e mais justa. Você percebe que tudo que a sociedade me oferece, eu tenho um referencial agora de mensurar, me leva na direção do meu ideal? Não, então não me serve. Me leva na direção contrária? Não me serve. Mas alguém que não quer chegar a lugar nenhum, não tem um referencial de direção, ela é facilmente manipulável. É um joguete na mão da maré. Por isso eu acho engraçada essa noção de liberdade que se tem hoje em dia. Então, os valores aprisionam, não vamos ter valores. A pessoa vai ficar imóvel? Não, ela vira um joguete na mão dos valores da sociedade. Porque se você não está atada à árvore, é uma folha que está ali ajudando a árvore a florescer, você tem um joguete na mão do vento. Estamos no mundo, vamos estar trabalhando para alguma coisa. Se não é uma direção escolhida conscientemente por nós, seremos um joguete na mão das direções tomadas pelo inconsciente coletivo, como diria Jung, pelo todo, sem um protagonismo da nossa parte. Ou você está na sua vida no banco da frente, guiando conscientemente o veículo para onde você escolheu, ou está no banco de trás de olhos vendados, sem saber para onde está sendo levado nem por quê. E a única coisa que você exige é que o banco de trás seja confortável, que você esteja bem alimentado e seguro. Ou seja, valores, eles estão lá no horizonte, são o meu referencial. Eles também estão aqui, porque esse valor que existe nascente em mim, que me inclina nessa direção. Então, cada vez caminho mais para isso e encontro melhor a mim mesmo, que não tem nenhum